Salve de nerds, beleza? Tudo bem com vocês? É a Junara com mais um tutorial e uma dica. Na verdade, hoje quero fazer uma proposta diferente, um tutorial diferente. Eu estou com esse notebook aqui da HP, é o X360, isso, é o X360. E esse notebook ele tem uma pegada diferente, né? Ele transforma, você pode utilizar esse modo convencional, ok? Você na mesa, no colo e utilizar. Também ele pode, se eu não me engano, você pode utilizar ele dessa forma ou dessa forma também, né? Você pode assistir, né? Transformar ele num centro de mídia, né? Então é interessante. Como também você pode transformar ele num tablet gigante, né? Um tablet, porque ele é touch, né? Esse notebook é touch, tem um bom áudio, ok? Só que ele tem um problema, né? Ele tem um desempenho péssimo, tem um desempenho muito baixo. O processador dele é um Atom, não sei se é um Atom dual core ou 2 núcleos ou de 4 núcleos. Tem 4 GB de memória, ele vem um HD. Esse aqui está sem HD porque ele está com defeito, então ele tem não tem como colocar HD nele. Ele tem um pendrive aqui dentro, sendo utilizado como HD. Eu tenho até um tutorial falando justamente nesse notebook como que eu adaptei esse pendrive aqui dentro. Então vamos lá. Eu quero transformar ele num computador, num notebook para escritório. Quero navegar, quero abrir os documentos do Word, do Excel, quero abrir meus e-mails. E o interessante, tem os aplicativos oficiais da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tudo para a versão do Android, então gratuito, isso vai ser show, beleza? Não tem, tem outros clientes de e-mails também, como o Bluemail, que é excelente. Interessante que você vai poder, vou poder baixar aqui meus apps favoritos, né? Nem todos rodam nesse tipo de tela, tá? Nessa resolução, eles vão ficar em pé, tá? Então, mas a grande maioria vai funcionar legal aqui para funcionar legal aqui no Android, beleza? E você que tem um notebook parecido com outros netbooks, você pode talvez fazer isso. Você pode, hoje as possibilidades, além de escritório, jogos do Android, beleza? Então o que você precisa? Você precisa primeiro baixar a ISO do sistema operacional, que é o Prime OS. Depois você precisa de um pendrive de uns 4 GB. E pode ser até menos, acho que 2, aí tem uns 1.2. E o Rufus para você gravar, passar ISO para o pendrive, tá bom? Então, vamos lá. Agora que eu já estou com o pendrive já pronto, basta eu pegar o pendrive, colocar aqui no notebook. Muito bem, pendrive já introduzido. Eu vou agora ligá-lo. Pronto. Então tá aqui o nosso notebook, aguardando inicializar. Lembrando que agora é algo interessante. Quando você for instalar, ele vai dar a opção Prime OS instalação, Prime OS Live, tipo assim, para você utilizar ele sem instalar, e Advanced Options. Você vai em opções avançadas, que é Advanced Options. Você vai em Advanced Options e lá nesse menu você vai escolher Prime Auto Install Prime Auto Install no disco especificado, tipo assim, entendeu? Eu não vou conseguir pronunciar. Então eu vou escolher aqui. Você utiliza essa versão, tá? Não é Auto Update, não é No Hardware Acceleration, nem Setup Wizard. É nessa opção Prime Auto Install no HD especificado. Então Enter. E vai aparecer essas telas, esse conjunto de letras. Pronto. Aqui, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Vamos lá. Aqui vocês vão escolher a primeira opção, tá? Que tem que esperar o menu carregar, senão ele não permite eu selecionar. Pronto. Você escolhe qual que é o HD, aonde você quer instalar. Tecla Enter, vai em Yes. Pronto. Somente isso. Agora ele vai formatar, então ele está formatando e vai particionar o HD ou SSD e vai começar a gravar, passar as informações aqui da ISO para o pendrive, para o HD. Feito isso, basta reiniciar e o Prime OS já vai ser instalado.
simples. Então agora ele está passando as informações aqui, ó, o pendrive está piscando, a ISO está gravando aqui, está instalando o sistema operacional Prime OS, beleza? Então aguardando aqui, depois ele vai ter aquela tela de já inicializar o Prime OS ou reiniciar. Eu prefiro reiniciar porque você já vê se deu certo ou não. Então você instala, deixa tudo bonitinho, aí reinicia, não funciona mais. Então, para não ter surpresa desagradável. Pronto, instalação finalizada, o Prime OS instalado com sucesso. Recomendação: desde você já inicializar o Prime OS, dá um reboot, reinicia para você ver se instalou, beleza? Feito isso, só teclar Enter, tira o pendrive e aguardar a inicialização do Prime OS. Feito isso, vou colocar minha conta no Google, né, instalar e começar a instalar os aplicativos. Então vamos lá. Prime OS inicializando. A primeira vez ele pede geralmente para colocar o nome de usuário, o horário, time zone, né, que é o local, o país e cidade. Aí sim que ele libera a área de trabalho. Então carregando, é um notebook lento, então demora um pouquinho para inicializar, mas faz parte. Pronto, primeira vez inicializando. Vamos aqui, ó, em Proceed, algo assim. Vou digitar aqui o nome, Júlio. Pronto, feito isso. A data de hoje, pronto, 16 de setembro de 2021. Feito isso. O gênero masculino, time zone. Nesse caso aqui deixa eu baixar aqui. É América, São Paulo. América, cadê aqui, ó? Opa! Isso, América, São Paulo. O país é o Brasil. Vou escolher aqui. Cadê Belize? Aqui, Brasil. E a cidade, nesse caso estou em Campinas. Letra C. Aqui, ó, Campinas. Feito isso, basta clicar em Next e aceita, e você já tem a tela de boas-vindas aí do Prime OS. Aguardando. Let's start. Muito bem. Pronto, finalizada a instalação. Agora você já pode se movimentar aqui, fazer as modificações, tá? Então, uma das primeiras coisas, vou passar, ele vai estar em inglês, né? As primeiras coisas que eu vou fazer é passar para o português. Vou aqui em Settings, vou maximizar, e mais para o final, aqui, cadê aqui, ó, Language e Input, Languages, adicionar, vamos escolher aqui português. Cadê português? Aqui, ó, português. Aí tem português do Brasil e português do Portugal, nesse caso assim, do Brasil. Pronto, feito isso, basta você pegar aqui no canto direito e arrastar e colocar como a linguagem primária. Pronto. Agora é só voltar. Ele vai dar uma leve travada porque ele está aplicando. Pronto, agora está em português. Beleza? Então fechou. Esse notebook ele é touch, e isso já facilita bastante para interagir. Então eu vou agora colocar minha conta e vou começar a fazer as instalações dos aplicativos aqui no Prime OS, tentar deixar mais a minha cara, o que eu preciso, né? Nesse caso você vai colocar os programas que vocês precisam, mas deixar aqui ele mais pro lado office da coisa. Então o que eu vou fazer? Vou aqui, menu iniciar, configurações, vamos procurar aqui, ó, conta, aqui, ó, contas, adicionar conta, nesse caso do Google. Pronto, agora eu vou passar por esse processo. Opa, esqueci, claro, como que eu vou adicionar sem entrar na internet? Então eu vou aqui, ó, no canto direito, vamos aqui procurar habilitar a rede wireless. Ele já encontrou aqui. Agora vou digitar senha. Deixa eu fechar aqui.
Pronto, agora eu vou digitar a senha. Pronto, conectado. Agora sim eu vou poder colocar minha conta. Agora que a minha conta já está devidamente configurada, abrir Play Store. E agora sim eu vou poder configurar o notebook aqui com o sistema operacional Android. Então nesse caso eu vou digitar aqui, ó, Word. Vamos aguardar aqui as sugestões. Então aqui, ó, Microsoft Corporation, basta clicar e fazer a instalação do Microsoft Word para Android. Então vamos colocar aqui também, temos o Word, temos Excel. Aqui, versão da Microsoft. Para você editar, você tem que colocar a sua conta da Microsoft, tá bom? Feito isso, ele só permite abrir modo leitura. Então tá aqui. Agora você pode colocar aqui o Outlook. Pronto. Aguardando. Temos aqui ó, Microsoft Outlook. E vamos fazer a instalação também. Vou instalar um navegador. Ele já está com o Google Chrome, mas eu prefiro o Firefox. Vou instalar aqui o Firefox. Aguardando. Aqui, ó. Firefox, navegador veloz, privado e seguro. Fazer a instalação. Quais programas podemos instalar mais? Indispensável. Color Note. Então aqui é só bloco de notas. É indispensável. É só colocar ali, ele vai sincronizar, você coloca sua conta. Outra app que faz parte do nosso dia a dia, WhatsApp, pode ser também a versão Business, né? Então WA Business, aqui ó, WhatsApp Business. Maps, deixa eu ver se ele já vem com o Maps. Acredito que não tem o Google Maps. Então você vai digitar aqui Maps. Google Maps e instalar. Se você presta suporte para os seus clientes, se você acessa, por exemplo, o servidor dos mesmos por meio de área de trabalho remota, então um programa da hora que funciona perfeitamente é o RD Cliente da Microsoft aqui, ó. Tá aqui, ó, Remote Desktop da Microsoft, basta instalar. Outro app interessante para você visualizar, né, tipo as fotos, músicas, né, que é o app Galeria. Muito bom esse aplicativo, é um laranja. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tem aplicativo, é esse aqui mesmo, ó, Galeria Simples Pro. Tem a versão Pro e tem a versão que é gratuita. Deixa eu ver se ele vai disponibilizar a versão gratuita aqui para a gente instalar. Mas é esse aplicativo aqui, ó. Esse app é excelente aqui da Simple Mobile Tools. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não tiver o Galeria aqui simples, você vai ter que baixar a versão, um APK dele, tá? Eu recomendo, muito bom. Eu não estou encontrando aqui, principalmente vou ter que baixar o APK. O Fing é um programa excelente. Por quê? Esse programa é uma ferramenta de rede. Você consegue escanear a rede, você consegue verificar portas abertas, você pode fazer teste de velocidade. É excelente no dia a dia de um cliente para você trabalhar, tá bom? Para aqueles que são mais antenados em previsão do tempo, eu recomendo o Wind. O Wind é show, eu já fiz até um tutorial sobre ele. É muito bom. Esse aqui, ó, wind.com ou wind, né, .com, radar previsão de tempo. Aqui vamos instalar também. Chegando no final do ano, a gente começa as questões aí de chuva de verão, raios. É interessante estar por dentro disso também, fora os aplicativos que eu não vou mostrar aqui, tipo app de banco, você pode instalar aqui, né? Acompanhando a pegada do Wind, né? Previsão de tempo, você pode instalar o SOS chuva também,
que é muito bom. Aqui, ó, SOS Studios, quando ele está fora, né, tá offline, mas ele é bom aqui, você consegue ter noção que as luzes estão vindo na sua direção, a chuva, né, dá para você se precaver. Mas vamos lá, pronto, instalado. Outro app que não pode faltar é um aplicativo, por exemplo, de ouvir música. Por exemplo, recomendo o Black Player. Você encontra aqui, Black Player. Opa, digitei errado aqui, você consegue interpretar. Aqui, ó. Esse aqui, ó, Black Player Music Player, muito bom. Então vamos instalar também. Um reprodutor de vídeo também, acho sensacional, que é o acho que é X-Player. Deixa eu ver se eu... Ele é verde, é esse aqui mesmo, muito bom. Reprodutor de vídeo em todos os formatos, tá? É excelente, funciona perfeitamente aqui. Então baixando também. Tá quase pronto aqui o nosso Android totalmente customizado, funcionando aqui, Word, Excel, muito bom. Pronto, agora temos o nosso Prime OS devidamente com os programas instalados. Podemos ver aqui no menu inicial, ó, temos aqui Word, Excel, Firefox, Wide, Stellarium, instalei WhatsApp, Maps, Galeria. Então tá praticamente completo, podendo instalar muito mais programas, claro, porque temos aqui o espaço, praticamente você tem um SSD de 120 GB, um HD de 250, esse é o espaço de apps que você vai poder instalar nele, muitos apps, beleza? Então aqui, ó, basta agora dar uma limpada na área de trabalho, basta segurar, você remove, né, os aplicativos, ao remover. Pronto, apps removido da área de trabalho, e aqui você pode remover agora os apps que você não utiliza. Por exemplo, eu instalei aqui, ó, o Black Player, eu não preciso do música. Então como que eu faço? Basta em configurações, vou procurar aqui os apps, aqui, ó, apps, vou procurar aqui o música, aqui, ó, música. Se ele não permite desinstalar, ele vai me permitir desativar. Vou desativar o app, aguardando. Pronto, já foi desativado, né? Aqui no menu inicial ele não aparece mais o música aqui, ok? Então podemos ver aqui a galeria. Primeira vez que estou abrindo, permissão. Esse app é muito interessante. Então aqui, ó, fotos, muito da hora, beleza? Lógico, posso usar, é que esse notebook é touch, né? Mas nesse caso eu posso utilizar o mouse aqui, ó, e ir passando os aplicativos. Vou voltar aqui, vou reproduzir um vídeo. Aqui ele está pedindo para mim instalar, escolher o programa padrão. Eu instalei o programa, né? Então vou colocar aqui sempre, aguardando abrir. Permitir, que é aquilo, eles têm que ter acesso, né? Então, desse aqui, próximo, entendi. Volume, vamos estar funcionando aqui. Volume, perfeito. Brilho, eu posso aumentar o brilho, legal, tudo certinho. Volume, pausar, ele reconhece todos os controles aqui, perfeito, né? Então vou diminuir, deixa eu finalizar aqui, menu iniciar, vou abrir aqui, ó, o Word, deixa eu fechar, permitir, e você tem o Microsoft Word aqui no seu notebook rodando Android, beleza? Android totalmente funcional, estou aqui com o Wide aberto aqui. Posso tanto utilizar, nesse caso o notebook, posso utilizar o touch, né? Como posso usar aqui o teclado, aqui é o touch, né? O mouse daqui. Então eu posso aqui alternar entre os programas. Nesse caso aqui com Excel. Só que eu não vou conseguir abrir uma planilha, né? Criar uma planilha, porque eu tenho que colocar uma conta da Microsoft, um Hotmail, um Outlook.com, para eu poder entrar. Mas aqui eu já consigo editar, né? Editar não, abrir apenas modo leitura. E lógico, tem muitas coisas, parte de música. O que mais podemos, ó,
Vamos abrir aqui o Color Note, beleza? Aqui eu posso criar uma nova tarefa, um texto ou uma lista, né? Ó, totalmente funcionando, funcional, cores, beleza? Fechando. O que mais eu instalei aqui? Instalei o Stellarium, excelente app para astronomia. Nem todos os programas rodam, ó, que beleza, ó, fluido, ó. Isso porque eu não estou testando nenhum jogo, estou testando apenas aqui, ó, perfeito. Stellarium funcionando. Aqui, paisagem, atmosfera, ó, show, né? E, claro, posso estar ouvindo música ao mesmo tempo, né? Posso estar navegando, posso abrir aqui o Outlook, está instalado. Finalizando esse vídeo, essa dica, muito bom. Então, grava aí, Prime OS Android, um dos melhores distribuições Android para notebook, para desktop e para outros equipamentos também, que é um notebook mais fraco, um desktop mais fraco. Dá para jogar muito aqui, porque esse hardware aqui consegue ser mais forte, mais potente do que alguns celulares, né? Então você consegue aqui jogar fluidamente vários tipos de jogos, de corrida, futebol. É aquilo, a Play Store está carregado de jogos interessantes. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima.